Fala, engenheiro! Estamos aqui na semana de estradas. Ontem a gente teve a aula um, né? E amanhã já libera a aula 2 às 20 horas, né? Mesmo horário. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui, uma live rápida, né? Com perguntas, dúvidas, né? Comentários aí, feedbacks aí sobre a aula, né? Dá um tempinho pro pessoal ir entrando aí, a gente já vai falando aqui. Né, o pessoal tá assistindo a aula um, tá fazendo aí comentários, tá mandando mensagens, né? E a gente separou aí um tempinho pra gente bater um papo, né? A gente começou a falar dos pilares, né? Boa noite para quem tá chegando aí, Jabson. Então a gente começou a falar dos pilares, na aula 2 a gente vai continuar, né? E aí a gente já abordou uma parte deles e a gente vai ver uma parte um pouco mais prática. Eu pus alguns spoilers aí nos stories, né? Mas aí amanhã libera, né? Leandro chegando também, boa noite, né? Então, um dos assuntos, né? Um dos assuntos que eu ouço muito aí é com relação à falta de experiência, né? Então, o pessoal pensa assim, fala, poxa, mas como que eu vou aplicar esses pilares, né? Começando até pelo primeiro, né? O primeiro lá que é a evolução, né? Como a obra evoluir para uma obra rentável, né? Que é a base aí do nosso método. Então, primeiro você tem lá que mergulhar, né? Viver a obra, estudar a fundo ali, entender a fundo tudo que tá relacionado ali à obra, para na sequência você já começar a otimizar, a buscar melhorias, né? Melhorias de custo, melhorias até de impostos, né? Às vezes, melhorias de medição, melhorias de itens, né? Que possam melhorar essa rentabilidade. E aí a pessoa me disse assim, mas eu tenho pouca experiência, né? Eu tô entrando na área agora, né? Então não sei nem por onde começar. Então, assim, eu também comecei, né, sem ter experiência nenhuma, né? Quando eu entrei lá, eu contei um pouquinho lá da minha história, né? Eu tinha trabalhado um pouco lá com construção civil e eu nem imaginava, né, que estradas eram uma opção de carreira, então eu não sabia nada. E aí eu trabalhei um ano, né? Fiz estágio primeiro na parte civil, em obras de parque aquático, né? Então era hidráulica, essas coisas, alvenaria. E aí depois trabalhei um ano com o escritório de engenharia, né? Fazendo projetinho no CAD, financiamento lá para Caixa Econômica, tudo mais. E aí caí na infraestrutura, então sem experiência. E daí a gente não pode ter medo, a gente tem que suar a camisa, né? Suar a camisa e ir em frente. E assim, para a gente poder entender a obra, o que a gente precisa? Primeiro a gente precisa organizar, né, toda a documentação que vem, né? Geralmente vem muita coisa, tem muitas obras aí que tem bastante documento de projetos e cadernos técnicos, né? Memorial de cálculo, tudo mais. E eu estou sempre orientando, né, com relação a quais projetos são mais importantes, porque se a gente pegar aquele monte de papelada lá e ficar perdido, não souber, então o que é importante, então a primeira coisa a gente tem que dar uma organizada, né? O projeto de drenagem ali, né, junto com o geométrico, geralmente você consegue já enxergar a obra e vai em cima também do que está faltando, né? Sempre falta algum projeto, falta às vezes monografia de marco, levantamento planaltimétrico, alinhamento horizontal vertical, algumas coisas chave assim para a gente já ir buscando, para a gente ir tanto preparando o início da obra quanto entendendo, né? Não são todos os órgãos, por exemplo, que faz perfil de bueiro, né? Eu falo bastante de perfil de bueiro, mas mesmo que no projeto não tenha, a gente tem ali as cotas, né? As cotas dos bueiros. Então, a gente tem as cotas de entrada, de saída das linhas, né? Boa noite para quem está chegando, Marcelo, engenheiro Franklin, é isso aí. Beleza, pessoal chegando aí, Breno também. Então, só voltando lá, a gente pode separar também em assuntos, né? A gente tem assunto lá de pavimentação, assunto de drenagem, assunto de sinalização. Então a gente pode ir separando em pacotes. Cada pacote vê o que tem no projeto, o que pede, às vezes pede alguma coisa diferente que a gente não tem muito conhecimento e a gente vai se aprofundando, né? Eu estava dando o exemplo da drenagem, né? Que às vezes não tem um perfil, mas tem as cotas. E com a diferença de cotas você consegue saber a profundidade de vala, né? Então dá pra gente trabalhar em cima do que a gente tem e ir buscando ali
as informações necessárias para a gente poder fazer esse estudo na obra, né? Ó, quem está chegando, boa noite, amigos. Estou iniciando no próximo mês como técnico de engenharia e uma concessionária de rodovias. Alguma dica? Ô, cara, isso aí. Meus parabéns aí, né? Tá começando como técnico de engenharia. Foi assim que eu comecei, né? Eu tava falando aqui que eu trabalhei lá com obras residenciais, né? Com construção civil, e aí de repente cai na infraestrutura, nem imaginava. E eu era técnico em desenho de construção civil, né? Que era técnico em edificações, é a mesma coisa, né? E aí eu tinha só essa experiência de obras residenciais e fui adaptando, né? E era numa concessionária também. Na época a gente fazia obras, né? Então eu comecei trabalhando dentro da concessionária, a gente executava com equipe própria, depois comecei a fiscalizar serviço ali, empreiteiros e tudo mais. Então, cara, uma concessionária é um lugar assim que você pode almejar uma carreira, né, um crescimento na carreira e ao longo do tempo, e pensando sempre que ela tá lá, né, não sei qual concessionária é, mas os contratos de concessão são 30 anos, geralmente 20, 30 anos, né? Então você tá nela por longo prazo. Então, o quanto mais você passar em setores, né, ali você puder aprender, é bom, é melhor. E uma coisa que eu fazia muito é que eu entrei no trecho, né? Entrei na operação ali. Eu trabalhava na equipe de massa. Então, assim, o dia que chovia, né, que todo mundo era dispensado, eu ia pro escritório. Para quê? Para duas coisas, né? Primeiro, para ver se o trabalho que eu estava mandando para lá, de quem não tá direto no trecho, não estava direto no trecho, se eles tinham alguma dúvida, se eles estavam entendendo, se tinha algo que eu podia melhorar, né? Porque a comunicação ela tem que ir e voltar, né? Então, se eu estava trazendo informações lá, reunindo as informações ali do trecho que eu estava e estava mandando para o escritório, quem ia lançar tinha que estar entendendo e eu tinha que estar correspondendo a essas expectativas deles. Então eu fazia muito isso, né? E segunda coisa também para ver se tinha algo que eu podia ajudar no intuito tanto de eu aprender e quanto de agregar também para a empresa, né? Então isso aí foi o que eu fiz. Eu acho que fica a dica aí para você, né? Como falei, concessionária é um lugar que você pode almejar trabalhar por muito tempo, né? Se der certo, vai subindo lá de carreira, tudo mais, e pensar que você tem que ter o senso de dono em tudo, em qualquer obra que você vai trabalhar, em qualquer empresa que você vai trabalhar, você tem que ter o senso de dono. Isso é o fundamental, né? É o esperado, né? Você vai ser reconhecido, vai ser recompensado se você estiver trabalhando como se a empresa for sua, né? E na concessionária, principalmente porque as rodovias que ela opera, que ela administra, são da mesma forma, são dela, né? São cedidas a ela, né? Por esse período, geralmente de 30 anos. Então, cada detalhe que for feito, que for melhorar a vida útil, que for economizar, daqui a 2 anos eu teria que fazer uma intervenção ali, não vou precisar, porque eu fiz algo com mais qualidade, é a visão de longo prazo. Então, eles têm muito essa visão de longo prazo, tem que ter. Às vezes ele pode evitar de fazer uma restauração daqui a 2, 3 anos, porque ela fez uma coisa muito melhor, muito mais bem feita agora, né? Então essa aí é o pensamento ali da concessionária, tá ok? Me manda direct aí depois, a gente vai conversando, beleza? Muito obrigado, tô um pouco ansioso. Boa sorte, cara, vai em frente, tá? Manda direct, a gente conversa mais depois. O Franklin aqui, estou na primeira obra de rodovia, alguma dica para me capacitar nessa área? Cara, a primeira dica é fique com a gente, né? Fique com a gente, acompanhe as semanas de estradas, né? A gente sabe que o tempo é limitado, né, nesses eventos, mas a gente procura, ao máximo possível, a gente agregar valor, né? Quando eu comecei não tinha YouTube, não tinha esse pessoal divulgando, né? Espalhando esses conteúdos, mas fica com a gente aí que a gente vai te pegar na mão aí, vamos em frente, tá? Isso com relação à capacitação, né? Mas eu sempre digo, né, que tem uma diferença. Uma coisa é você ter um diploma, né? Você tem um diploma de um curso, né? Faz um curso, às vezes, sobre pavimentação, sobre orçamento, sobre projeto, sobre qualquer coisa. Outra coisa é você estar realmente capacitado, né? Então você usou o nome capacitado. Capacitado é você ter a capacidade mesmo, você tá pronto ali para esses desafios. Então, eu costumo dizer que muito disso é do conhecimento profundo, né, que a gente precisa ter, e também do conhecimento prático, né, do dia a dia da aplicação. Eu lembro que, até falando de orçamento, né, abrindo um parênteses,
quando eu fazia lá orçamento nas obras residenciais, lá no escritório de engenharia que eu trabalhava, era uma coisa muito simples, era mais, por exemplo, material. A gente nem mexia muito com mão de obra, porque geralmente era terceirizado, mas eu já usava lá TCPO, usava os coeficientes. E aí depois, quando eu fui para a infraestrutura, eu vi que é muito mais além do que isso, né? E pesa muito mais, principalmente na nossa área, a produtividade, né? Que é um dos pilares aqui, é o nosso terceiro pilar, a produtividade. Então, o quanto mais você tiver essa facilidade, né, com esses números, e o número que eu falo é conta de multiplicar, dividir, né, são operações básicas. Mas quanto mais facilidade a gente tiver com a operação, com a produção, a gente vai ter sucesso, né? Então, eu lembro de uma época que eu trabalhava com fresagem, eu já tinha saído da equipe de massa, né? Mas eu ainda acompanhava muito de perto essas produtividades. E uma vez eu lembro que, muitos anos depois, né, de eu ainda estar fazendo esses acompanhamentos, estar sempre perto, uma vez eu estava com um engenheiro meio novo, a gente estava fazendo uma obra de fresagem na Castelo Branco, à noite até, e eu lembro que eu passei uns dias lá com ele e a gente começou a fazer um acompanhamento bem próximo ali da fresadora. Tipo assim, quantos minutos ela anda fresando, aí ela chega lá, ela tem que voltar, né? Ela termina o pano, ela tem que virar, voltar. Então quantos minutos ela perdia, porque ela anda numa velocidade fresando. Depois ela tem que sair, levantar, manobrar, voltar, e quantas passadas ela tinha que dar. Então assim, continhas no detalhe, nas minúcias, né? E aí, isso foi também para instigar nele o quanto a gente consegue ter mais domínio ali dos números, né? Do que a gente só acompanhar e falar, ó, eu consigo fazer tantas toneladas aqui por dia e tal. E isso depende também, olhando um pouco mais de cima, né? A gente vê também a demanda. A demanda, nesse caso, nesse exemplo de fresagem, quantos metros quadrados eu tenho, ou quantas toneladas eu tenho, por exemplo, dentro de 1 quilômetro. A gente consegue ter uma taxa, né? De repente eu tenho 200 toneladas, por exemplo, dentro de 1 quilômetro. E aí, num outro trecho mais para frente, pode ser que eu tenha que andar 2, 3 quilômetros para encontrar essas mesmas 200. Então, muda a produtividade toda, baseado na demanda, né? E você não tem dentro de uma extensão que você consegue trabalhar numa noite, por exemplo, né? Então são vários detalhes assim que no dia a dia, conforme a gente vai tomando gosto por isso, né? A gente vai querendo saber mais detalhes, estudar mais detalhes, a gente vai tendo mais números, né? Eu acho que isso vem com o tempo, né? Mas acho que essa paixão pelos números, a paixão pela técnica, eu acho que é fundamental, né? Então, a dica de capacitação, como falei, fique com a gente, acompanhe nossos eventos, né? De tempos em tempos a gente tem curso online, temos outras coisas aí por vir, né? Mas acompanhem a gente aí. E com relação ao que buscar, né? Ao que se dedicar, é o que eu tô dando a dica aí, né? Tente estar sempre próximo dos números e principalmente o que envolve a produtividade, que é o principal, né? A gente eliminando gargalos de produtividade, a gente falou isso na aula 1, né? Eliminando esses gargalos de produtividade, a gente consegue desenrolar a obra, né? A gente consegue fazer mais do que seria o normal de produção, né? Produtividade é um negócio meio complicado. Se você pegar os manuais lá das máquinas, pega o manual da vibroacabadora, fala, sei lá, 1.000 toneladas por dia, mas é difícil de você conseguir ajustar tudo, né, o ciclo, tudo para você poder chegar nessa produtividade, né? Aqui, muito obrigado, estou um pouco ansioso a conversão. Mais gente chegando aí, boa noite quem está chegando, Cícero, Bruno do Asfalto, Bruno César, Gedilson, Rodrigo, boa noite pessoal que tá chegando. Então eu acho que essa questão de produtividade é muito importante, né? E eu não sei se vocês já ouviram esses conceitos, mas assim, a produtividade, uma vez eu tava fazendo um curso, o professor estava explicando sobre, eu não sei se eu vou saber explicar bem, né, com as minhas palavras e também sem algo para desenhar, mas era um pouco baseado, eu lembro que era no sistema Toyota de produção, né? E Toyota para mim faz sentido porque aqui em Sorocaba tem a fábrica da Toyota, né? Eu lembro quando
quando veio, né, quando vieram instalar a fábrica aí, tinha, todo lugar tinha curso de sistema Toyota, tal, para o pessoal fazer e tal. Mas o que eu guardei desse conceito que ele falou, ele falou assim que existe o sistema empurrado, né, usando com as minhas palavras, e o sistema puxado, né, o sistema de produção puxada ou empurrada. Então, basicamente, para a gente entender, o empurrado é assim, eu fabrico, né, vamos dizer, eu estou numa máquina aqui, eu estou dentro de um processo, e aí você pensa isso na obra, né, por exemplo, faz uma analogia com a obra. Eu estou fazendo, eu estou empurrando. Aí o próximo pega aquilo lá, pega, faz, né, faz o que é para ele fazer ali e empurra. Então, isso não é eficiente, porque ele vai ter vários lugares que vai ficar acumulado um produto lá, por exemplo, esperando o próximo conseguir pegar isso para poder industrializar e ir para frente, tá? Então esse aí é o empurrado. E o que eles falavam lá era o sistema puxado, né? A gente sempre ouve aí que na Toyota vende o carro e daí dispara toda a produção, né? Então é mais ou menos isso. Então é baseado na demanda. Então tem uma necessidade aqui. O que precisa antes, né? Então você tem uma certa ociosidade em todas essa cadeia, né? Tudo isso que está antes, você tem uma ociosidade, mas ela elimina perdas, elimina perda de tempo, né? Elimina custo, elimina estoque, né? Então é baseado na produção puxada, tá? Então uma analogia interessante aí de planejamento. Falando em estoque, né? Eu comentei estoque. Hoje em dia, estoque é custo, né? O pessoal descobriu que estoque é custo e tá cada vez mais apertado aí os custos das empresas, das obras também, né? Então a gente vai fazer uma obra, a gente compra o material praticamente ali para a obra, né? A gente não fica estocando isso. Às vezes sobra alguma coisa, tem que mandar para outra obra, tal, mas tudo é custo. Mas principalmente também na nossa área, na parte de máquinas, né? Às vezes tem peças. Algumas peças de equipamento que às vezes até tem sobressalente, mas tem outras coisas que às vezes você não sabe quando vai precisar e tudo que você tem um estoque ali acaba sendo um passivo, né, que acaba gerando custo, né, um dinheiro que poderia estar aplicado, rendendo e acaba ficando parado, imobilizado ali naquele estoque, né? Então por isso um fluxo de caixa principalmente, né, é muito importante nas obras, você ter clareza do quanto você vai medir esse mês, quanto de custo você vai ter, né? A gente podia até falar mais sobre isso, né? Assim, o quanto mais você tiver essas informações, acaba dando previsibilidade para a empresa, né? A empresa precisa ter essa previsão de quanto ela vai gastar e ele precisa ser o mais assertivo possível, né? Vou até anotar aqui para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre essa parte aí, tá? Mais gente chegando, Bruno César, boa noite. Quais os cálculos para economizar na fresa e vibroacabadora, sem que o DINIT interfira nos ganhos? Economizar na fresa e vibroacabadora. Então, sem que o DINIT interfira nos ganhos, né? Assim, basicamente, se você for medir, o que você vai medir, ele vai ser apropriado, né? Então, não tem essa de, vou tentar fazer uma espessura menor, alguma coisa assim, essa aí é a pior bucha, né? Mas o que a gente consegue economizar é principalmente por um lado, né, uma produtividade, né? Como eu estava dando exemplos ali da gente conhecer ali o quanto que a máquina pode andar, o quanto que ela leva de tempo, somando todas essas ociosidades, deslocamento, a máquina volta, dá ultrapassada, tá otimizando tudo isso, né? Tanto na fresa quanto na vibro. Então você está mexendo em produtividade. Então cliente nenhum vai poder cortar algo da medição porque você otimizou alguma coisa, né, que faz parte da sua produtividade. Outra coisa é eliminar perdas, né? Eu sempre falo aí que os números são muito importantes na nossa área. E eu acho que até comentei na aula 1, né? Às vezes a gente, meio centímetro de diferença, isso aí na obra toda, né? Na largura da plataforma e nos, sei lá, 20, 30, 40, 70 quilômetros às vezes que a obra tem, isso dá muita diferença, mas eu não estou falando aqui nunca, né, para a gente tirar meio centímetro para poder sair do projeto, para economizar, mas da gente evitar uma perda, né? Porque se às vezes é 4 centímetros, a gente acaba fazendo por 4,5, né? Com 4,5 ali por falta de controle ou por alguma falta de cuidado ali do pessoal, esse meio centímetro vai dar um prejuízo enorme, né? Então logicamente, a gente tem tolerâncias, né?
tem um percentual ali que você pode ir para cima, para baixo, né? Tem alguns milímetros ali que você pode variar, mas você não pode tentar tirar leite da pedra por ali, né? Tentar tirar uma espessura ali, sendo que depois você pode ter um problema tanto de qualidade quanto problema de medição, porque se fugir da tolerância ali já era. Então a tolerância ela é uma válvula de escape que você tem ali na norma, não é para você tentar trabalhar nisso não. Mas por outro lado, como eu falei ali que é muito comum às vezes a gente passar dessa espessura, então a gente não pode passar da espessura. E se a gente descontrolar, faz o cálculo na sua obra e pega a área da obra, né, calcula meio centímetro e põe no volume lá do CBOQ. Se você não fizer um controle próximo ali em cima, tenha certeza de que de vez em quando você for dar uma olhada lá, você vai estar gastando esse meio centímetro a mais. Tá? Então, essa questão é a gente evitar que se gaste esses volumes a mais, que tem essa perda elevada a mais, tá? Isso daí o DINIT, ou DR, ou quem for o contratante não vai poder te punir, te cortar algo na medição se você estiver dentro do projeto, tá? Então basicamente é um controle de perdas, né, bem apurado, bem em cima, para você aplicar exatamente a espessura que está ali dentro das tolerâncias, para cima ou para baixo, e você mexer principalmente em produtividade. Uma outra questão também é que no DINIT também é um pouco complicado essa questão do CBOQ, porque eles querem pagar, eles pagam em tonelada, né? Então eles querem apurar a densidade e tudo mais, né? Então beleza, a densidade você faz o projeto, você não consegue variar uma densidade um pouco para mais ou para menos ali na hora de você fazer o projeto, porque é o que realmente precisa, né? Mas aí ele adota, né, essa densidade lá do projeto. Mas um detalhe chato que, né, eu sempre falo isso, um detalhe que para mim é contra a qualidade, é que depois, na hora da medição, eles vão pegar o teor de CAP, exatamente o teor que está ali sendo aplicado nos ensaios, não o que está no projeto, com a sua tolerância, né? E acaba pagando exatamente o quanto está saindo lá nos ensaios, faz a média lá, né? Eu não sei se nossa obra é assim, mas o que está na norma do DINIT é isso, né? Isso é perigoso, porque às vezes a gente é tentado a querer deixar o teor do CAP ali um pouco mais no ramo úmido, quanto o ideal é você ir para o ramo seco. Uma por questão de custo, e segundo, né, principalmente por questão de qualidade, porque se a massa está no ramo seco, você tem menos risco dela exudar lá na frente, né, de dar um excesso de CAP que vai ser muito prejudicial para sua massa. Então, na verdade, é uma pegadinha que infelizmente a gente tem na norma do DINIT, mas isso aí é o que der, né, um pouco a mais, um pouco a menos, lembrando que também tem que estar dentro da tolerância de quanto você pode variar esse teor lá no seu projeto, né? Então isso é um item um pouco mais perigoso. Mas a gente nunca pode querer crescer o olho, né, cair nessa pegadinha para tentar, vou trabalhar com o CAP um pouquinho mais. Não faça isso. Não faça isso porque depois você pode ter problema de qualidade, pode exudar sua massa, pode dar problemas no CBOQ. Então é meio que uma tentação a gente querer trabalhar com o teor, sempre tem que trabalhar dali para baixo, tá? Então com relação a DINIT, acho que isso aí a gente consegue dar um panorama, né? A Nilton chegando, boa noite, Martinho, Jefferson, Saulo, pessoal chegando aí. Então, pessoal, e aí? Todo mundo assistiu a aula 1? Comente comigo aqui, aula 1, quem assistiu a aula 1, hein? Quem não assistiu, o link tá aí, né? O link tá aí no YouTube. Quem se inscreveu também tá no nosso canal lá no WhatsApp, né? No WhatsApp a gente está colocando lá os links. Amanhã sobe a aula 2, né? E na aula 1 a gente viu aqui sobre os 4 pilares, né? A evolução, né? Como a obra evoluir para uma obra rentável, né? Que é o principal aí que a gente busca. O segundo pilar, o planejamento, né? Que a gente está falando aqui da gente fazer um planejamento mais detalhado, pensando ali na produção, pensando na programação do dia a dia, a produtividade, né? Que é o fundamental que a gente tem que melhorar ali. Sempre tem que estar em cima, e o custo, mas o custo com qualidade. Eu acabei de dar o exemplo do DINIT aí, a gente fica entre o custo e a qualidade, né? Pensando em como medir teor de CAP lá na medição, né? O Bruno falando, entendi, muito obrigado pela explicação, realmente o DINIT dificulta muito para os consultores que acompanham de perto, infelizmente. Cara, a minha observação é sempre essa com relação a esse ponto da norma aí, a gente fica entre o custo e a qualidade, é meio perigoso, né? Jefferson, muito bom. Beleza, pessoal? Então, todo mundo assistiu a aula 1? Coloca
aí para mim aula 1 para saber quem assistiu ou não assistir, né? E fica o convite aí. Se vocês não se inscreveram, né? O link tá aí na bio, né? Para se inscrever. É bom se inscrever porque a gente manda e-mail lembrando, a gente manda. Você consegue acessar o nosso grupo do WhatsApp, né? Lá a gente coloca lá os lembretes lá das aulas, né? E tá subindo lá no YouTube também. Então amanhã a gente vai ter a aula 2. Tá muito legal a aula 2. Eu pus uns spoilers aí, né? A gente tá falando aí, tá terminando de falar dos pilares, né? O terceiro pilar lá, sobre produtividade, custo com qualidade. E a gente tá entrando em mais alguns detalhes aí. Então a aula 2 tá muito boa. Aí, pessoal, ó, ainda não assisti, acabando aqui já vou lá. Vai lá, cara, vai lá, porque eu sei a correria que é, né? A correria que a gente tá no trecho aí, na loucura das obras, né? E ela não tá uma aula muito extensa, a gente até, né, ficou trabalhando aqui entre não deixar muito extensa, pro pessoal até poder assistir, né? E amanhã já sai a 2, depois na sexta-feira também sai a terceira, então é bom ir pegando na sequência, né? É uma sequência, ela começa de um ponto aqui e a gente chega lá no final, lá fechando lá o conceito, tá? Então, pessoal, é isso aí, a gente deu uma passada aí geral, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, coloque aqui, né? Senão a gente já vai encerrando. Uma coisa até que eu queria comentar aqui, acho que eu falei no começo aí pro rapaz que tá entrando na concessionária, né? Eu comecei na concessionária, né? Então eu comecei fiscalizando também, porque é uma dúvida comum até que o pessoal tem, e fala, mas a gente vai falar sobre obras rentáveis e tal, mas eu não executo obras, eu sou fiscal, né? Então eu também era fiscal, né? Também fui fiscal. E na verdade o tempo todo a gente está, horas, mesmo trabalhando com obras, né? Executando obras, você está, hora fiscalizando, hora você executando, né? Então a gente não é fiscal, a gente está fiscal, né? E a gente tem que entender como funciona uma obra, qual é a função da obra, a principal da obra, ela ser sustentável, né? E ela ser rentável, né? Então esse é o funcionamento aí que uma obra precisa. E eu coloquei lá também a ótica de quem está do outro lado da mesa, né? Com o bonezinho do outro lado da mesa lá, a gente tem também os correspondentes aos pilares, né? Vamos ver quem está mais comentando aqui. Sabe de alguma obra de pavimentação precisando de engenheiro aqui por Goiânia? Estou parado no campo, quero voltar a servir na pavimentação. Ó, cara, agora sim, por esses dias eu não vi nada. Assim, Goiânia, acho que é o Goinfra, né? Que é o órgão aí, estadual, né? Tem tido bastante obra aí ultimamente, né? Agora, infelizmente, a gente está nesse período aí meio que de eleição, então o pessoal, infelizmente, tira um pouco o pé do freio, né? Mas a gente sabendo de alguma vaga, de alguma oportunidade, a gente sempre tá compartilhando nos stories, né? Sempre que chega alguma informação aí, a gente compartilha lá, né? Mas é isso aí, cara. Bom, a pavimentação, ela apaixona a gente, né, cara? Tem gente que fala que a gente é mordido pelo mosquitinho e a gente não consegue se afastar mais, né? Então é uma área realmente apaixonante, né? Antes de eu começar, eu lembro que quando eu estava no curso técnico lá, teve um amigo meu que entrou, né, na pavimentadora, depois é a mesma que eu ia trabalhar lá por 18 anos, praticamente. Então, só que ele começou lá atrás, eu falava, caramba, o cara trabalha o quê? Uma usina de asfalto? Não tem nada a ver, cara. O negócio é fazer projetinho de casa aqui, quarto, sala, banheiro e tudo mais, né? Ou executar a obra, né? Construir, bater uma laje e tudo mais. E depois com o tempo, né, quando eu tive a oportunidade, aí eu conheci a área e acho que não tem como não se apaixonar, né? Pessoal, aí top. Valeu, cara, valeu pelo apoio, né? Valeu pela participação aí. E eu queria pedir para vocês, né? Envie aí o nosso link aí da aula 1 lá para os seus amigos, né? Ou colegas aí do trecho aí que sejam engenheiros ou que sejam sala técnica, né? Que tenham aí interesse nesse conteúdo para eles acompanharem também, tá? As aulas vão ficar disponíveis aí por pouco tempo, né? E vamos em frente, cara. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui. E a gente se vê amanhã, né? A gente se vê amanhã aí na aula 2, né? Já tá no forno aqui, tudo já preparado para amanhã, nesse mesmo horário, né? Às 20 horas, a gente nos encontrar aí na aula 2. Beleza, pessoal? Até mais!